Vamos ao debate do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre o encaminhamento das pautas do governo no Congresso, como a reforma da Previdência, os impasses políticos e a situação do ministro Sérgio Moro. Eu converso com o Vitor Marchetti, que é cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, e Brasílio Salum Júnior, sociólogo, professor da USP e professor visitante da Unifesp. Boa noite aos dois. Boa noite. Bom, hoje é um dia de agenda lotada, nós estamos vendo na Câmara a apresentação do novo relatório da reforma da Previdência, o ministro Sérgio Moro mais uma vez dando explicações a respeito dos vazamentos da Intercept. Eu gostaria de falar, começando a falar com o Brasília, a respeito dessa situação toda que a gente vê. A pauta está avançando, mas a gente vê muitos impasses políticos ainda determinando as decisões, tanto que nesse novo relatório estados e municípios continuaram fora, né? Eu acho assim que a coisa está avançando, porque eu acho que existe uma elite parlamentar que tem uma perspectiva, né, de um pouco liberalizante e, na verdade, que faz do ajuste fiscal um elemento central. Mais do que isso, eu acho que essa elite parlamentar está querendo valorizar e deseja valorizar o Legislativo, o Congresso, e daí está tocando as pautas importantes. Agora, eu acho que o governo tem muita sorte com isso, porque, de fato, o governo tem uma articulação muito ruim, né? Não é por causa do governo que a coisa está avançando, eu acho que por causa dessa elite parlamentar liderada pelos presidentes da Câmara e do Senado, que está tocando essa coisa. E claro que a coisa dos estados e municípios dependeria de uma ação mais decisiva, provavelmente do governo federal, para articular os estados e os municípios para incluir na reforma. Porque é óbvio que isso aí vai ter consequências, se não incluir, isso vai ter consequências fortes, né, para estados e municípios. Agora, Vitor, essa situação que o professor colocou em relação ao Congresso estar assumindo essa pauta, não tem relação também exatamente com esses impasses que a gente tem visto entre o Executivo e o Congresso, as provocações, aquela conversa de nova política, velha política, de não querer negociar e de repente o Congresso querer mostrar serviço mesmo, entre aspas? Olha, Denise, a gente está assistindo um fenômeno meio recente, se a gente olhar para a lógica da política de 88 para cá, né? Quer dizer, o que se convencionou lá chamado presidencialismo de coalizão era exatamente mostrar que o Executivo tinha capacidade de coordenar o Legislativo em cooperação. Quer dizer, ele conseguia colocar uma agenda e em cooperação com o Legislativo montava-se então uma política pública, uma política econômica, enfim. O que a gente está assistindo é uma incapacidade muito profunda do governo de conseguir colocar uma pauta robusta e que coordene os diversos interesses que tem no Congresso. A postura do governo federal foi uma postura de enfrentamento. Quer dizer, a gente assistiu vários episódios de enfrentamento dizendo, olha, não negociamos, não vamos conversar com o parlamento, porque o parlamento só quer saber da velha política e isso enseja corrupção. E um grupo de parlamentares, portanto, nessa lógica que o Brasílio coloca, resolveu tocar uma pauta, só que ao tocar essa pauta, ele começa também a tocar a pauta com as características que é peculiar ao parlamento, que tem a cara do parlamento. E isso, me parece, tende a acirrar ainda mais essa dificuldade de diálogo entre o Executivo e o Legislativo. Por exemplo, a questão dos estados e municípios me parecia uma questão central da reforma que o Paulo Guedes propunha ao parlamento. A questão da capitalização também era outra questão importante para o governo na reforma da Previdência. E essas coisas todas me parece que estão bastante ameaçadas sob essa perspectiva desse pacote que o parlamento está preparando. Então, aqueles superministros, né, quer dizer, a gente tinha lá no começo do governo, e a gente ainda está no começo, né, é bom lembrar, a gente está há 6 meses do governo, mas enfim, nos primeiros meses de governo se tinha essa expectativa de que os superministros, e o Paulo Guedes era um deles, conseguiria tocar uma agenda robusta, e o que a gente tem visto é uma desidratação da capacidade desses superministros, porque os sinais da presidência da República não ajudam na negociação com o parlamento. Agora, hoje, mesmo com as mudanças que foram apresentadas, eles voltaram a falar numa economia com essa reforma da ordem de 1 trilhão. Que seria o mínimo que Paulo Guedes gostaria de ver. Ele ficou irritado com o relatório anterior, então com algumas mudanças eles acreditam que se possa chegar a esse número. Agora, fica um desgaste na base do governo. Hoje, por exemplo, nós tivemos manifestações de delegados, de policiais que não foram incluídos em algumas alterações, que reclamam diretamente do presidente. Então é um problema também de se negociar com bancadas, né? Sim.
Não, é uma situação que, vamos dizer assim, que vai ter consequências se o governo não mudar um pouco a atitude, vai ter consequências muito sérias do ponto de vista do governo em geral, porque o parlamento, obviamente, está assumindo, né, a sua autonomia que não tinha, né, como ele lembrou, de fato, não tinha essa autonomia que está tendo agora. E eu acho que isso vai se acentuar depois da reforma da Previdência, porque os parlamentares, é bom lembrar, já aprovaram, digamos, emenda, quer dizer, que o pagamento de emendas individuais e emendas de bancada são obrigatórias. Isso significa que parte das armas que o Executivo contava para coordenar as bancadas já não tem mais. E aí teve aprovação, inclusive, do orçamento impositivo. Exatamente. É uma determinação, né? Esse é o ponto. Aí o governo tem de, obrigatoriamente, liberar dinheiro para muitas emendas. A outra coisa é a mudança no rito das medidas provisórias. O governo tinha 120 dias antes, né? Agora reduziu, porque se não aprovar, se não passar na Câmara no prazo, cai a medida provisória. Então, o governo está vendo aos pouquinhos as suas asas cortadinhas. Né? E o fato do governo ser recordista em publicação de decretos é mais um indício disso. Né? Quer dizer, os primeiros 6 meses de governo, a gente tem um recorde de publicação de decretos, o que mostra uma dificuldade mesmo do governo em negociar com o parlamento. E a medida provisória, em algum sentido, ela era um pouco esse instrumento também negociador com o parlamento, né? E o governo tem recorrido cada vez mais a instrumentos que não eram tão frequentes nos governos anteriores. Agora, tem uma resposta meio rápida agora do Congresso, que muitas vezes não espera negociação. Isso aconteceu, por exemplo, com as críticas que nós vimos no pacote de liberação das armas. Não é que o governo acabou voltando atrás, não voltou tanto atrás assim no conteúdo, apenas desmembrou, mas ele recuou. Sim. Né? É isso, essa incapacidade do governo de conseguir coordenar as ações parlamentares vai dando também sinais de recuos, vai negociando, produzindo decretos. E ainda tem que enfrentar uma outra resistência, que são as frentes também produzidas no Judiciário. Né? É bom lembrar também que há derrotas importantes recentes no Supremo. que o Executivo sofreu no Supremo Tribunal Federal, por decisões importantes do Supremo Tribunal Federal. Né? Então, é um ambiente em que eu vejo uma dificuldade de coordenação bastante importante. Eu tenho a impressão que a gente, aos pouquinhos, sem que haja uma intenção de nenhum agente específico, a gente está moldando um novo regime político, né, em que o Executivo tem menos poder e o Legislativo tem um pouquinho mais de poder. Quer dizer, não sei se isso vai continuar, agora, mas a tendência é essa. Né? Agora, os superministros que você citou, eles continuam tendo uma força junto à opinião pública, mesmo com alguns desgastes, porque tem a questão da situação econômica que não é favorável, mas tem uma expectativa boa pós-reforma, as pessoas ainda apostam muito nisso, e mesmo com o ministro Sérgio Moro, com os vazamentos do Intercept Brasil, nós tivemos manifestações favoráveis a ele, é uma coisa que saiu da sociedade, que é uma coisa que a gente não costumava ver, né, em defesa de determinadas pautas e em defesa de determinados integrantes de governo. Eu acho que na perspectiva que o Brasílio colocou, quer dizer, de uma possível reformulação da lógica de funcionamento da nossa República, acho que tem um outro elemento aí que talvez possa produzir algum ruído ou instabilidade nessa relação. Porque é bom lembrar que o governo federal ainda não saiu do palanque. Né? Quer dizer, a gente ainda tem uma lógica de governar fazendo campanha. Quer dizer, a todo momento você precisa construir o espantalho, você precisa construir o adversário e chamar mobilizações. Já são 2 mobilizações pró-governo, né? Em 6 meses de governo, é algo absolutamente atípico. Né? Quer dizer, o governo, portanto, parece que tem apostado muito menos nas instituições e muito menos em estabilizar as relações nas instituições formais e incendiar um pouco o clamor popular, incendiar as ruas, para produzir pressões sobre essas instituições. É um instrumento de pressão, né? Um instrumento de pressão. Agora, em regimes democráticos, as eleições elas servem exatamente para que você abra o debate, abra as fissuras da sociedade e terminada e fechada as urnas e declarados eleitos, você feche um pouco essas feridas e governe. Né? Com as instituições formalizadas, com as instituições equilibradas. O que a gente tem visto é que as fissuras e as feridas continuam abertas, e não só continuam abertas, como continuam sendo incentivadas, a tal da polarização que a gente vive. Me parece que o combustível fundamental desse governo é manter essa polarização viva. Mas isso acontece dentro do próprio governo.
E agora nós temos de novo Carlos Bolsonaro, que é um dos filhos do presidente, agora provocando GSI, né, do general Heleno, Augusto Heleno, que estava do lado de Bolsonaro, inclusive na viagem para o G20, mas ele questionando, inclusive, com relação àquela apreensão de cocaína que houve, ele falando que não confiava na segurança. Então parece ser um novo foco dele, que representa a ala olavista, que já outros generais militares foram alvo também, né? Eu tenho a impressão que provavelmente desta vez vai tentar estancar isso aí, porque, vamos dizer, se chegar ao GSI, vamos dizer assim, essa tensão e houver a chance, mesmo que remota, do general Heleno sair, então a alteração vai ser brutal. Já houve, aliás, uma alteração muito grande com os afastamentos dos generais anteriores. Agora, o Mas próprio no caso do Heleno, vice-alvo, que fez campanha, na verdade, o Heleno fez campanha, não é alguém que entrou depois para administrar A ou B, não, ele fez campanha e estava, aliás, na manifestação. Então, isso que se criou com essa declaração, provavelmente uma tensão bastante grande, e o presidente vai ter que decidir o que ele vai fazer. Ele estava na manifestação com outro filho. Sim. Esse é o ponto. E eu acho que assim, alguns pilares de sustentação desse governo já muito cedo começam a balançar. Então, assim, vamos lá. O superministro Paulo Guedes foi um fiduciário importante para os setores econômicos. Quer dizer, muitos atores econômicos embarcaram na lógica do Bolsonaro, um pouco apostando na capacidade do Paulo Guedes de tocar algumas reformas. O Moro era um grande fiduciário do governo Bolsonaro na questão da corrupção. A gente tem visto dentro do governo, então, a manutenção do ministro do Turismo, com assessores muito próximos indiciados, e ele permanece no governo ainda com aval do presidente da República, e com todas as gravações que saíram do Intercept, as conversas que saíram do Intercept, me parece que hoje o Moro passa a ser mais do que era antes, dependente do governo Bolsonaro, do que era no começo. Né? E há disputas com os núcleos militares, né? Principalmente com a alta cúpula do regime militar. Né? Então, assim, me parece que na relação com os militares, Bolsonaro está apostando muito em mobilizar uma base, né? Mobilizar a base do sistema dos militares, comprando conflitos com as altas patentes, né? E os outros dois pilares, Moro e Paulo Guedes, me parece que estão se reposicionando. E o general Heleno é dos mais próximos dele, de fato, Muito e é um próximo. núcleo que se mantém, mesmo com algumas baixas que ocorreram nesse núcleo, mas lembrando que o próprio Bebiano, que também participou da campanha, ele saiu quando surgiram as primeiras denúncias semelhantes às que atingem Mesma agora coisa, o ministro do Turismo. E o Mourão não saiu porque é vice, Só que ele né? tinha Não aquela... sai. Exatamente. Não sai. Mas houve aquela divergência interna que aí envolve a família. E veja que é curioso, o Bolsonaro já começa a falar das eleições de 2022. Reeleição. Né? Quer dizer, a gente está com menos 6 meses, completando 6 meses de governo, E já começa a mirar em 2022. Quer dizer, é absurdamente prematura essa discussão, o que mostra um pouco essa lógica de manter a base ativa, porque os pilares de sustentação do próprio governo são pilares que estão se reposicionando e não estão conseguindo sustentar uma pauta coesa, não estão conseguindo coordenar, não estão conseguindo fazer uma proposição. Portanto, precisa disso, precisa da rua mobilizada. E quando o governo mobiliza a rua a seu favor, me parece que a gente começa a lembrar regimes que não terminaram bem do ponto de vista de essa estabilidade mobilização não foi muito mais pró esses dois ministros? Porque de um lado é a proposta principal do Paulo Guedes, que é exatamente a reforma da Previdência, e de outro em defesa de Moro. Então o presidente foi meio no embalo dessa situação, mas são os dois ministros que estão eu dando acho que apoio. foi principalmente o Moro, né? Vamos dizer assim, claro que a pauta anticorrupção era a pauta central. Digamos que o liberalismo veio um pouco, digamos, a reboque da pauta anticorrupção, né? E dos costumes, aquela coisa toda. Agora, o ministro Sérgio Moro, apesar da sua respeitabilidade, etc., e prestígio, ele até agora apresentou apenas aquele projeto de lei. Pacote anticrime. Do projeto de combate, enfim, de aumento das penas e tal, e talvez liberalizar um pouco da ação dos policiais, mas no que se refere à segurança pública, eu acho que, vamos dizer assim, uma espécie de inação dele, porque afinal ele que comanda a segurança pública. Existe mais de 2 dezenas de estados com problema de segurança pública, de aprisionamento
exagerado. Então, existe um conjunto de problemas nas instituições judiciais que podiam ser objeto da ação dele. E me Os surpreende governadores estão ocupando mais espaço nesse então, sentido. me surpreende um pouco que ele não tenha tomado a frente nesta área, que é uma área dele e que é uma área que no Brasil é uma tragédia, né? Que de fato a gente precisaria mudar bastante. Nós temos hoje 30% dos aprisionados sem condenação formal. Quer dizer, eles estão lá à espera da condenação. Aí seria justiça mesmo, né? Só Sim, segurança, então, né? exatamente. Então isso aí me surpreende um pouco, vamos dizer assim. Me surpreende porque ele está muito fixado na legislação de aumento de penalização, etc., para crimes mais fortes, com o qual eu concordo. Mas o outro lado que me parece um pouco ainda a esperar uma boa consideração. É da mesma forma que se cobra de Guedes outras medidas além da reforma da Previdência que não vai colocar a economia nos eixos. É isso, acho que tem outra coisa, quer dizer, o que será do governo depois da reforma da Previdência, né, porque ainda tem muitos anos pela frente, e o que será de Moro, porque veja, o que levou Moro a essa posição de hoje é o que ele representou do ponto de vista da Lava Jato. Mas o que ele representou do ponto de vista da Lava Jato, cada vez mais, começa a ser uma grande sombra, um grande fantasma com o qual ele vai ter que lidar e que isso pode, de fato, produzir uma inação, uma incapacidade de apresentar projetos para resolver problemas que são bastante sérios, como a violência urbana. Quer dizer, os vazamentos das conversas dele com promotores são casos muito sérios. Quer dizer, acho que não há nenhum estudante de direito no Brasil hoje que ache comum aquelas conversas entre juízes e promotores. E há muita coisa ainda a ser explicada. Ainda que tenha legitimidade do ponto de vista popular, né, um pouco na lógica de que... mas não inviabiliza os processos, né, que foram a grande bandeira dele, o resultado obtido na Lava Jato. Mas de alguma maneira vai o colocar diante de uma necessidade de explicar suas ações. Quer dizer, e isso o retira um pouco da sua capacidade de tocar uma agenda. Ainda está explicando, né? Ele continua lá na Câmara exatamente explicando isso daí. E nós conversamos com o Vitor Marchetti, que é cientista político, professor da Universidade Federal do ABC, e Brasílio Salom Júnior, que é sociólogo e professor da USP. Muito obrigada aos dois. Uma boa noite. Obrigado. Laerte, Luciana.